Olá, jovens, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu sou o Lusca e você está começando a ouvir a retrospectiva de 2020 deste podcast. Eita, que ano, hein, Lusca? Pois é, né, cara? Acho que nem tenho roupa para falar de um ano tão difícil. Eu realmente não tenho roupa para isso, não. Mas não se preocupe, porque os nossos convidados são barra pesada para nos ajudar a digerir tanta coisa desse ano. Hoje estamos com o biólogo Júlio Camilo, a escritora Cacau Ribeiro e o olímpico Bismarck Moreira. E aí, pessoal? Vocês já passaram por aqui, mas quem são vocês na fila do Carioquinha e como foi o ano para vocês? E aí, pessoal, assim, um prazer estar aqui. Eu sou o Bismarck Moreira. Como já citaram, sou olímpico. Eu fiz Olimpíadas desde o meu primeiro ano de ensino médio até o meu primeiro ano de cursinho. Ano passado eu fui para uma Olimpíada latino-americana, inclusive. E quem sou eu na fila do Carioquinha, eu não sei. Eu ainda acho que eu ainda estou me descobrindo, né? Eu estou muito novo para saber. Mas, 2020 foi, acho que, embora assim tenha sido um ano diferente, meio que para mim foi um ano bom. Acho que eu consegui evoluir muito pessoalmente, apesar tipo, das dificuldades que o ano impôs. Eu consegui, assim, ter um ano bom psicologicamente também e controlar minha rotina de estudos. Eu tive uma rotina legal, não sei. Eu acho que 2020, embora tenha sido um ano claramente ruim, porque, assim, claramente ruim no sentido de, tipo, putz, a gente teve meio que uma pandemia, né? Então, nesse sentido, eu ainda consegui ter um ano razoavelmente bom, então, assim, não sei, eu acho que sou eu aí na fila do pão, né? Assim, 2020 foi assim pra mim. Enfim. Oi, pessoal, eu sou a Cacau Ribeiro, eu sou publicitária, trabalho com marketing e vendas, e de vez em quando eu pego uns limões da vida e transformo em texto, em livro, em postagem no Facebook, então transformo aí o amargo em algumas limonadas, e aí tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas gostando ou não, o pessoal tá lá. E 2020 foi um ano meu de laboratório forçado de me amar, né? Porque meio que eu vivia no processo de autoconhecimento, mas conhecendo o mundo enquanto eu me conhecia, e eu meio que fui forçada a ficar em casa, eu comigo eu, e aí a gente, eu comigo, nós duas, nos amando, nos odiando. E eu acho que foi muito bom no sentido de que o laboratório, infelizmente, foi forçado, mas me fez andar alguns degraus aí, numa jornada mesmo de autoaceitação e até de transformar a solidão em solitude. Preferia que não tivesse acontecido, teriam outras formas de eu aprender sobre isso, podia até demorar um pouco mais, porque eu acho que o ano não teve frutos positivos para um número considerável de pessoas, né? Muita gente morreu. Eu tive familiares próximos morrendo de Covid e tudo isso, né? De economia, de desespero em relação ao atual governo que a gente tem. Mas eu acho que é mais um ano para a gente tirar alguma lição. E eu acho que a grande lição que ficou para mim é que sim, eu consigo viajar mesmo estando em casa, né? A minha mente borbulha. Não são borbulhas de amor, mas são borbulhas de fantástico mundo de cacau, mesmo não estando na estrada. Existe uma outra que é mais interna aí, que dá para viajar na maionese bastante. Cacau, tu disse que pega os limões da vida e transforma em texto, mas eu sei que tu transforma nos caipirinhas legais também, viu? Pode falar a verdade aí, que eu já vi, inclusive. Não, mas eu sei, a única coisa, na verdade, que eu sei fazer, assim, envolvendo cozinha, faca, colheres, ingredientes, é caipirinha. Também faço boa caipirosca também. Pode contar, assim. Inclusive, hoje é dia de fazer, né? Mas também transformo em textos mesmo. Transformo aí as sofrências, os problemas de saúde mental, tudo aí em algum texto que pode ser que de alguma forma ajude alguém, né? Bom, pessoal, eu sou o Júlio, né? Na fila do pão, não estaria na fila do pão, porque eu sou celíaco, não posso comer carioquinha. Então estaria na fila de alguma outra coisa.
né? Que adoro comer, mas não posso comer nada com glúten. Eu sou professor do IF, sou biólogo pela Universidade Federal de Fortaleza, estou fazendo mestrado agora em ensino de biologia um mestrado em rede da UFMG e um polo aqui na UES. Né? Já tive um episódio com o Lusca, que saiu, sei lá, em junho, julho. Eu sou péssimo com datas. E eu sou péssimo também com apresentações, tanto é que eu acho que no outro episódio ele pediu para eu me apresentar e eu só fiquei enrolando, mais ou menos como eu estou fazendo agora. Além de professor, né, que é o que paga minhas contas, eu escrevo algumas coisas, tive uns textos publicados legais. Teve a PXBack, foi uma revista que já saiu, se vocês quiserem dar uma olhada, tem pela Amazon e eu consigo para vocês, caso alguém queira ver depois, eu consigo. Legal, foi uma revista que a gente fez com texto de vários artistas cearenses para agariar fundos para as bibliotecas comunitárias, especialmente a Livro Livre Curió, né, que é um projeto muito massa de um poeta chamado Thales Asgon, né, não só dele e de outras pessoas, mas ele que encabeça. Meu texto foi selecionado também para o concurso da Vanessa, do Pintor das Palavras, né, meu e da Ieda, que é outra professora do IF também, né, eu fiquei em segunda, ela ficou em terceira, então é legal comentar que estamos eu e a Iedinha nessa revista. E próximo ano já vão sair alguns textos numa outra publicação que foi selecionada agora na Flip, que provavelmente vai ter o livro, vai sair, se tudo der certo, né? Se vier a vacina, vem vacina, vai sair lá em Paraty, né? Quando estiver rolando a Flip tradicional. Mas é isso, eu sou professor, sou escritor e metido num monte de coisa. Bom, gente, não sei se foi só eu, mas para mim veio o carnaval, a pandemia e de repente dezembro. Eu acho que afinal nós descobrimos que emendar o carnaval com o Natal não é uma ideia tão boa assim. Pior, Vinícius. O ano foi tão atípico que até o deus, o Rodrigo Hilbert, errou uma receita de pudim. Isso não pode acontecer em um ano normal, isso não acontece. Como a Cacau diria, 2020 foi o ano que deu um pé na bunda de todo mundo. Então eu queria saber de vocês, quais as lembranças mais atípicas que vocês têm deste ano? De atípico, porque desde o meu primeiro ano eu meio que passo literalmente foi quase que literalmente o dia todo dentro do colégio, e agora eu passei todos os dias dentro de casa, né? Então foi uma mudança meio... A minha rotina ela mudou no sentido de ambiente, mas assim, do que ter que fazer não mudou bastante. Assim, claro que no meu terceiro ano e no ano passado eu ia bastante pro observatório lá da UFC, porque, enfim, eu faço Olimpíada de Astronomia, então eu era voluntário da Seara, da ciência, então acabava tendo observação pública semanal, esse tipo de coisa que eu ajudava lá no observatório, o professor Ednardo. E acabou que com a pandemia não teve mais isso, né? Porque não podia sair de casa, então meio que o meu ano realmente foi só focado em sentar na cadeira, estudar, se não me engano. O Júlio até falou que é ruim com data, eu também sou horrível, eu tô tentando lembrar quando foi o podcast com o Lusca, mas assim, eu também fiz um podcast, né, em julho, eu acho, não sei, ou foi em agosto, enfim, ou setembro. Mas teve essa mudança de ambiente em relação aos estudos, acho que continuou basicamente o mesmo. Em relação ao trabalho, não tinha mais negócio de presencial, tipo o trabalho voluntário lá na Seara, por exemplo, mas eu continuei fazendo materiais para um site que se chama Onoik, que é um site de Olimpíadas, e basicamente isso. Acho que cuidar mais de mim em relação ao psicológico, tipo, ir no meu ritmo de estudos, até porque não tem que aguente. Às vezes, tipo, acho que tanto com o estudo como com o trabalho você tem que ter um equilíbrio bom. E eu acho que eu consegui atingir isso na quarentena e, enfim, foi basicamente essa a experiência do meu ano. Em relação, tipo, você é típico, sei lá, do normal. Eu venho brincando de uma vida diferente desde 2017. Eu vivia
a vida do casamento perfeito, casal perfeito, trabalho perfeito, ganhando o máximo que eu já poderia ganhar na vida, com a carreira consolidada, e aí, né, que é a história do livro Depois de um Pé na Bunda. Depois de 2, né, que aí eu me divorciei e fui demitida do emprego que eu estava, a minha vida virou de cabeça para baixo. Então, tudo que eu tinha como certo ficou incerto. Então, foi 2017, 2018, reaprendendo a viver nessa nova vida aí, que me jogaram no precipício, ou eu voava, ou eu me estabacava no chão. E aí chegou 2009, eu ensaiei ter uma vida com um pouco de coisas programadas, né? Eu parei para terminar o livro, que surgiu a partir de toda essa história, né? Que é o Depois de um Pé na Bunda. Ensaiei um emprego normal, porque eu passei 2017 e 2018 entre idas e vindas para o Brasil, entre idas para fora e vindas para o Brasil. E aí, em 2019, fui brincar de novo, de trabalhar como executiva numa empresa. Com 4 meses, eu mandei todo mundo ir para a Caixa Prego e voltei para casa sem dinheiro e tentando me redescobrir aí profissionalmente. E aí, quando eu estava ensaiando de novo, um novo processo, aí chegou 2020 para dizer, fica na tua. Que aí eu acho que o caminho aí da tua vida vai ser algo mais home office. Então foi um momento mesmo de até ganhar mais disciplina mesmo nesse processo de trabalhar você com você mesmo, de não confundir a cama com a mesa de trabalho, né, separar as coisas. E também foi uma época de descobrir novas formas de viajar, né, como eu falei, viajando lá na maionese, e formas também de conseguir sair de casa, mas dentro do novo normal, né? Espero que 2021 não me reserve assim grandes surpresas, como tem sido de 2017 para cá. Porque eu já estou até um pouco cansada de tantas aventuras. Espero que eu não tenha sido a causadora de 2020 para todos vocês, já que desde 2017 as coisas acontecem para mim. Né? E acho que 2021, espero que seja um ano que eu consiga sobreviver ainda dentro dessa lógica de aprender sobre mim, independente de estar viajando ou não. E quem sabe, né, ganhar dinheiro como escritora, que não custa nada, né, Júlio? Não custa nada dar aquela sonhada, né? Ganhar uma graninha como escritora. Eu achei que você ia dizer que a coisa mais atípica que aconteceu no seu 2020 foi o seu relacionamento com o Gianecchini. Menino, pois é, mas assim, ele me deu um fora, né? Porque assim, de 2017 para cá, eu acho que dá para fazer um outro livro, né? Só sobre as tragédias dos meus quase relacionamentos, né? Gianecchini depois me esnobou, e aí eu tô evitando falar sobre ele para ele não me dar, para não dar fama para ele, né? Porque ele tá querendo ganhar fama a partir de mim. Eu não tô querendo dar essa fama para ele, mas ele me deu uma esnobadinha, mas tudo bem, tudo bem. Eu sei que deve ser difícil, né, se relacionar com uma mulher forte que nem eu e tal. Eu até entendo a fraqueza dele, Júlio. Eu não gostaria que você tivesse lembrado desse momento com o Gianecchini, né, porque é mais uma coisa para dar fama a ele, mas tudo bem, eu te perdoo. Cacau, a gente prefere Rodrigo Hilbert aqui, né? Só que o Rodrigo Hilbert é casado, né? Aí. Infelizmente, né? E o Gianecchini, não, assim, né? Não sabemos, mas pelo menos eu não estou publicamente, né, competindo com alguém tipo a Fernanda, né? Então, se eu estou competindo com alguém, está entre as entrelinhas, né? E aí não tem problema. Bom, voltando para a pergunta, né? O que é que o meu 2020 teve de atípico? A resposta é curta, é tudo. Acho que foi tudo atípico esse ano para mim, né? A forma como eu trabalho, as formas de relacionamento, tudo foi atípico. Eu vou ser bem sucinto na resposta, Lúcia, dessa vez.
Porque eu tirei todo o teu tempo, né, Júlio? Foi mal. Não, não é por isso, não. É porque realmente não. Tudo foi atípico. Esse foi o ano mais maluco Essa era a da minha resposta. vida. Hã? Tipo, essa era a resposta, foi tudo atípico e ponto. A resposta é, porque foi tudo atípico. Não... Eu fiquei, Desenvolva! cara, até comprar pão, se eu comprasse pão, teria sido atípico, com essa máscara, com esse negócio de distanciamento, tudo. Tudo, não tem absoluta. Eu continuo fazendo as coisas, né? Assim, eu tenho a sorte que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é andar de bicicleta e andar de bicicleta dá para você fazer mesmo no isolamento, com máscara, porque você acaba mantendo a distância. Aliás, aumentou muito a venda de bicicleta por isso, né? A Cacau também é ciclista, sabe disso. Aumentou muito a venda de bicicleta. Teve uma época que eu fui ajeitar, eu fui perguntar que eu estava querendo trocar a bicicleta, o cara disse que não tinha, onde eu conserto normalmente, que estava em falta, porque as fábricas pararam a época e o pessoal está realmente trocando, porque você acaba mantendo o distanciamento nem que não queira, de uma bicicleta para outra, né? Então o pessoal vem, saiu reportagem, inclusive, Jornal Nacional e tal, dizendo que outros locais no mundo também estavam adotando muito a bicicleta, tanto como meio de transporte, quanto para a questão de exercício, né? Durante esse período que a gente teve agora. Mas a resposta é essa, foi tudo atípico, não tem uma coisa que eu tenha feito esse ano, ou sei lá, quase nenhuma que seja do mesmo jeito que eu fiz ano passado. uma coisa é certa, 2020 pareceu muito aqueles filmes em que o planeta Terra está acabando, passando por uma catástrofe. Verdade, Lusca. Mas sabe o que eu queria saber agora? Do quê? Do resultado do melhor filme do ano. Ah, para quem não sabe, a gente abriu uma votação para selecionar os melhores do ano em 4 categorias: filmes, séries, podcasts, divulgadores de conhecimento e games. Bom, a Cacau está com o resultado dos mais votados na categoria dos filmes. Quem foi o mais votado, Cacau? Olha, antes de eu dizer o mais votado, eu só queria dizer que o sonho da minha vida era uma oportunidade de agradecer a alguém por algo que eu ganhei. Então, por favor, na próxima, coloque alguma coisa de livro. Aí tu pode colocar até a categoria pior livro, que aí eu vou ter a oportunidade até de ganhar nessa. Ou então, assim, livro que mais demorou, livro com mais datas de entrega que não foram cumpridas, entendeu? Para eu poder dizer, fazer o meu discurso, porque eu já treinei várias vezes em vários momentos da minha vida. Então, por favor, se eu morrer, eu preciso fazer antes do meu momento de ida, tá? Para eu ir plena. Mas, como não me deram esse momento, né? E agora eu vou ter que dizer qual foi o melhor filme deste ano. Aqui com muita tristeza. Suspense, assim. Assim, com muita tristeza, porque não é o meu discurso. Eu quero falar aqui no terceiro lugar, com 10% de votos válidos e ainda empatando com a mesma quantidade de votos, é o filme Sonic e os irmãos... É palhaçada que eu não vou conseguir falar esse nome. Os irmãos Willoughby. Alguém me ajuda? Eu acho que, se eu não me engano, acho que a pronúncia é tipo Willoughbys, alguma coisa assim. Willoughbys, os irmãos Willoughbys, empatando com o Sonic e os irmãos Willoughbys. Que eu acho uma maldade estar aqui em segundo lugar. Aves de Rapina, com 15% dos votos válidos, empatando com Scooby-Doo, o filme. E em primeiro lugar, com 45% dos votos válidos, o Dilema das Redes. Palmas! Os diretores dos filmes podem entrar em contato, assim, caso queira receber uma certificação. Se quiserem receber, podem falar com a gente. Exatamente. Exatamente. O Povo já pode anunciar, já pode colocar notícia, assim, que... Exato. Assim, para quem
foi falado que votos válidos, não foi? Foi falado, tantos por cento de votos válidos. A gente considerou apenas os votos de quem não clicou em pular categoria, quer dizer, a gente desconsiderou quem clicou pular categoria, recalculando para ter essa quantidade de votos, porque não faria sentido contar com quem pulou a categoria se era um voto que, tipo, nulo, branco. Bom, gente, vocês acham que o resultado foi uma surpresa? Vocês assistiram esses filmes? Eu assisti aqui, ó. O primeiro lugar, que foi o Dilema das Redes, e o terceiro que foi Os Irmãos Willing. Posso dizer que o primeiro lugar, assim, acho que não foi uma surpresa, porque o documentário, ele é muito bom, sabe? Então, tipo, o Dilema das Redes, ele é realmente, assim, eu acho que vale a pena, sabe? Porque é um documentário que ele meio que vai construindo, tipo, como os algoritmos de redes sociais meio que vão controlando o nosso estilo de vida, nosso estilo de pensar e nosso modo de agir, e o como a gente acaba vivendo nessa, colocar aqui entre aspas, mas meio que uma ditadura da cibernética, por exemplo, colocar assim, mais ou menos, porque é bem o que acontece, sabe? Tipo, você tá falando de alguma coisa aleatória e do nada no seu Facebook começa a aparecer um bocado de propaganda e meio conteúdo que vai te guiando para esse tipo de coisa que você estava comentando. Enfim, o documentário ele explora muito essa parte de como você é conduzido a pensar essas coisas e, tipo, consumir cada vez mais esses conteúdos. E os entrevistados, eles são justamente pessoas que trabalham dentro dessas redes sociais, que trabalham dentro do Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, esse tipo de coisa. Enfim, é uma visão, assim, bem aprofundada no tema, sabe? Eu acho que é um documentário que vale muito a pena ver. E aí depois vem o melhor de todos possível, porque é desenho animado, eu sou muito emocionado com o desenho animado, que é Os Irmãos Willoughby, ficou em terceiro, né? Eu acho que também, se tiver com uma família, uma coisa do tipo, vale a pena assistir, porque é bem engraçadinho. E é isso. Assim, o enredo é legal também, falar aqui pra Carol que também não assistiu, né? Eu não sei se o Júlio assistiu, mas o enredo é basicamente uma família que os pais eles não gostam muito dos filhos, aí eles só decidem pegar a primeira viagem que eles veem para poder fugir de casa e abandonar os filhos, enquanto os filhos têm que se virar com, sei lá, com o bebê que eles acabaram achando na porta de casa. Aí eles meio que vai se desenrolando aí, e os pais completamente aleatórios, sabe? Viajando pelo mundo enquanto as crianças dentro de casa estão tendo que se virar loucamente. Júlio, você que tem filho, eu acho que não vai ser politicamente correto, mas quem nunca sentiu essa vontadezinha, né? Depois passa. Mas quem nunca? Quem nunca sentiu a vontade de fugir, né? Não sou só dos filhos, não, é de tudo. É o tal do dilema dos pais, né? Não, do casamento eu já fugi, então eu já estou descartando essa. E aí, falando sobre os filmes, assim, acho legal ter o Aves de Rapina nessa listagem, né? Num prêmio desse tão especial, né? Numa premiação tão esperada por todos os diretores, né? E de Hollywood, os produtores. Mas é legal porque é uma produção que fala sobre mulheres, né? É uma diretora, a diretora é mulher, a roteirista é mulher. Então é bom ver um filme como esse estando bem colocado e bem classificado, até porque esses últimos dias, né, nas redes sociais eu fui ver um comentário de um rapaz dizendo que não existia representatividade de mulheres na indústria cinematográfica porque elas eram incompetentes para fazer bons trabalhos. E aí ele citou, inclusive, Aves de Rapina como um filme ruim, que tinha sido péssimo, e a culpa era porque tinha sido estrelado por mulheres, dirigido por mulheres, e tinha como roteiro o roteirista uma mulher. Então, foi até legal ver ele aqui, né? E eu deixo aqui no podcast a pergunta que eu fiz para ele, que ele não soube responder. Porque a gente pergunta banana para essas pessoas, elas respondem maçã, né? Não, acho que é melhor dizer que a gente pergunta banana e eles só sabem falar maçã, e eles só sabem falar sobre banana, sem querer diminuir os macacos. Mas eu perguntei para eles se é que existe espaço para roteirista, diretor e ator ruim, porque então não haveria espaço para mulheres ruins nesse meio, né? Partindo da premissa de que vão existir profissionais bons e ruins, independente de qual é o sexo, e que representatividade, a discussão não é essa, né?
Mas é legal ver esse filme aqui e espero que as mulheres tenham uma oportunidade de mostrar mais o trabalho delas para até serem capazes de serem classificadas como boas ou ruins a partir dos trabalhos que elas podem fazer e não porque elas nem têm a oportunidade de mostrar nenhum trabalho. Eu fico até, não sei nem o que falar depois dessa fala da Cacau, assim. É só aplaudir, porque, rapaz. Fiquem aí, que já já falamos dos resultados das outras categorias. Bom, o mundo teve que se adaptar à pandemia de coronavírus. Vou direcionar essa pergunta ao Bismarck, que ainda é estudante de ensino médio, assim como eu. Como foi a adaptação ao regime de estudos remotos para você? Assim, minha adaptação é porque acabou as aulas, eles pararam com as aulas, assim, eu lembro que foi uma quinta-feira, se não me engano. Falaram, beleza, só vai ter mais essa aula de sexta, por exemplo, e aí para tudo. Aí eu decidi parar quinta-feira logo, porque eu já tava ficando assim com medo, né, dos casos aparecendo. Eu fiquei, acho que não devia sair de casa não. Eu peguei todos os meus materiais e levei para casa. Na verdade, não levei todos, né? Eu levei, assim, uma parte bem pequena deles, que falaram que ia parar por 15 dias, que foi nada mais nada menos que uma doce ilusão minha. Então eu voltei para casa, assim, com bem pouquinho material dos que eu já tinha recebido, as apostilas, sei lá, deixei um bocado de apostila no colégio, acabei ficando só com os papeizinhos mesmo, aí não podia voltar para pegar, pois é, né? A gente teve, acho que umas 2 semanas de descanso, entre aspas, porque teve simulado durante isso, então não foi bem descanso. E aí começou as aulas, né? Assim, eu imagino que também deve ter sido um desafio muito grande para o Júlio, que é professor, para se adaptar no estilo de dar aula, etc. Até mesmo de aplicar prova, imagino. E como numa referencial como aluno, assim, também foi bem complexo, assim, porque tinha que fazer simulado, e agora o simulado ele estava na tela do computador, ao invés de ser um papel aqui do meu lado, que eu tenho total controle do que eu estou fazendo e riscando no papel. Enfim, acabava sendo bastante diferente o estilo, até porque a luz do computador, sei lá, ela meio que incomoda depois de um tempo, ou você olhando para o papel, ela acaba sendo mais confortável. E as aulas no EAD, pois é, eu acho que eu consegui me adaptar bem, porque eu assisti as aulas assim, na velocidade que dava, sabe? Tinha aula que eu gostava de assistir na velocidade 2, porque era conteúdos que eu já estava mais ou menos com uma base boa, acabava assistindo na velocidade 2. Mas assim, meio que girava meu cérebro de cabeça para baixo, porque enfim, o professor acabava falando muito rápido, obviamente. Mas eu consegui me adaptar bem, eu acredito, para estudar remotamente, mas isso é porque, querendo ou não, sou o privilegiado, né, de ter bolsa em uma escola boa e ter um suporte bom. Que eu imagino não, esse é um fato, não foi a realidade de a maior parte dos estudantes brasileiros, porque ou por não ter suporte, ou por o colégio não disponibilizar direitos, até mesmo as faculdades conseguiram meio que desenrolar direito, acredito, porque tiveram planos para conseguir dar suporte para os alunos, mas mesmo assim foi um período muito difícil para educadores e para as pessoas que estão estudando também. E nesse sentido, eu acabei sendo muito privilegiado por ter um colégio bom, com uma bolsa, com bolsa, etc. E conseguir ter um suporte bom, tanto de acompanhamento e etc. E conseguir acompanhar as aulas direitinho, para ter aula postada assim periodicamente. Claro que não foi na mesma rotina, porque meio que as aulas eram postadas tipo, de muitas e muitas aulas, sabe? Então eu acabei ficando muito confuso no começo, mas algo que me ajudou muito, muito mesmo, foi que eu criei uma planilha no Excel, e nela eu organizei todas as aulas que estavam lançando e eu atualizando com, tipo, aulas que eu assisti e aulas que eu ainda tinha que assistir. Eu fiz vários gráficos de, tipo, quantas aulas estão faltando para eu terminar de assistir. Eu fiz umas tabelinhas de resultado de simulado para poder acompanhar meu progresso e porcentagem do que eu estava errando, as matérias que eu estava errando também. Enfim, eu gosto de fazer esse tipo de coisa porque eu acho bem organizado. Então, fazer gráfico, tabela, essas coisas são algo que me ajudam muito a me organizar.
E acabei mostrando isso para os meus amigos também, essas tabelas, porque na nossa plataforma não tinha quais foram as aulas que você assistiu. Você só ia clicando nos links mesmo. Então isso era uma forma muito boa de me organizar e acabei passando para os meus amigos, para ajudar eles, para ajudá-los. Então, meio que com essa planilha eu fui conseguindo... O que me ajudou a me adaptar melhor foi realmente parar, sentar e ver, beleza, o que eu tenho que fazer? Aí, geralmente se organizar colocando os seus pensamentos, colocar as coisas, as suas metas, esse tipo de coisa, são coisas que não ajudam só, sei lá, para o colégio, ajudam para a vida no geral, porque você consegue pegar uma visão ampla e meio que organizando aos poucos em detalhezinhos, como eu fiz, por exemplo, fazendo gráfico, tabela e tal, não sei o quê, e organizar tudo bem direitinho, você consegue meio que se adaptando para a maioria dos problemas que pode acontecer. Eu acho que a melhor forma de adaptação é justamente você ser organizado. Eu acho que realmente não tem outra coisa. Se você estiver desorganizado, vai ser muito difícil você conseguir se adaptar para qualquer eventualidade que possa vir a ocorrer na sua vida. É basicamente isso. E os vestibulares já seguem medidas de adaptação, certo? Você já fez algum de máscara, Bismarck? Então, deixa eu pensar, eu acho que eu fiz 3. Foi a SpaceX, que é a Escola de Preparação de Cadetes do Exército, o IME e o ITA. O ITA foi a segunda fase essa semana, aliás, que acabou as provas. E sim, eu fiz vestibular de máscara. Eu achava que ia ser mais desconfortável fazer prova de máscara, mas acaba que nem foi, eu consegui me adaptar direitinho também. Os vestibulares também aconteceram até no IF, inclusive. Tanto a SpaceX quanto a primeira fase do IME, quanto a primeira e a segunda fase do ITA, todos foram lá no Instituto Federal do Ceará, e com uma organização boa de distanciamento dos alunos, não sei o quê, tipo, as cadeirinhas de direitinho, as salas funcionando bem. E, pois é, assim, claro que foi diferente dos outros anos, mas já era meio que esperado que ia ser diferente fazer o vestibular, sim. Eu admito que meio que não foi não atrapalhou muito, sabe? Tipo, claro, tem o negócio do incômodo de estar com a máscara, etc. Você meio que tá tentando raciocinar direitinho, tem um negócio incomodando, assim, mas meio que deu pra se adaptar bem, fazer o vestibular direitinho, eu acho que foi tranquilo. E tinha hora que, tipo, tu se perdia numa questão e esquecia completamente da existência da máscara ou coisa assim. Ah, nossa, nem sei, é porque eu fico com... Deixa eu ver. Acho que não, assim, acho que no geral mesmo, no cotidiano, meio que você esquece que tá assim, sabe? Das vezes, teve até um evento esses dias aí que foi bem incômodo pra mim, porque eu tinha esquecido de colocar a máscara quando eu saí de casa. Eu acho que já deve ter acontecido com vocês, mas ainda bem, eu percebi quando eu tava no elevador ainda, que do nada parou em um andar, aí uma moça, ela foi entrar no elevador, e ela, tipo, eu olhei pra ela e eu pensei, caramba, eu acho que tem alguma coisa diferente em mim que eu não tô sentindo. Eu tô sentindo como se eu tivesse, sei lá, como se eu tivesse esquecido alguma parte da minha roupa, por exemplo, sabe? Aí eu senti assim meu rosto, aí eu, nossa, eu tô sem máscara, não acredito. Aí, pois é, ainda bem que eu tinha uma máscara reserva. Enfim. Mas, tipo, assim, sei lá, durante a prova, meio que eu só conseguia pensar nas questões mesmo, sabe? Eu acabava ficando muito concentrado, nem parei pra pensar muito nisso, não, mas claro, você continua sentindo que tá com a máscara, mas não conseguia parar pra pensar, tipo, esqueci, assim, o mundo exterior, sabe? Dava pra ir tranquilo. Opa, como é a direção? Mas já? O resultado das categorias de séries? Bom, o Bismarck tem os mais votados dessa categoria. Então, Bismarck, quem foi o mais votado das séries? Opa, vou fazer um anúncio aqui, só pegar os resultados, fazendo o mesmo esquema da Cacau. Tarararã, tarararã. Pega o envelope, né? Pros O que é resultados o Oscar diante dessa... Sim, um evento especial desse. Não é, rapaz, tem até efeito sonoro. Sim. Uhul. Tarararã, tararã, tararã, tararã. Boa noite a todos. Viemos aqui divulgar os resultados da categoria séries.
Em terceiro lugar, com 9,5% dos votos válidos, nós temos. Isso foi o tamborzinho. Nós temos Com Amor, Vitor, com 9,5% dos votos válidos. E agora, em segundo lugar, nós tivemos Eu Nunca, com 19,1% dos votos válidos. E não sei, alguém. A Cacau perguntou durante eu tava anunciando, né? Alguém assistiu aí alguma dessas duas? Eu assisti Eu Nunca, I Have Never Ever. Sim. Muito bom, a série muito boa. Eu tenho achado muito legal, assim, as últimas séries que têm saído, particularmente na Netflix, que elas são séries para um público mais jovem, mas que quebram paradigmas e saem daquele modelo, né, blockbuster mesmo, de filmes ou séries que falam de adolescentes para adolescentes, né? Então, é uma série bem legal. E as críticas Bem sociais merecido. também. Eu acho que eles abordam, eu acredito que seja a Malhação que deu certo. Eles abordam temas que precisam ser abordados para esse tipo de jovem, né? Mas sem ter aquela coisa lenta, novelesca, assim, aborda sem estereótipo, né? Faz vários questionamentos, foge do clichê, principalmente do clichê americano, né? Que fica muito naquilo tem o pessoal popular, tem o pessoal que sofre bullying, e aí sai um pouco disso, e assim, acho que tem tido boas entregas aí nesses últimos 2 anos, e I Have Never Ever, que é para ter a oportunidade de mostrar um pouco do meu inglês. É uma série muito legal. E agora nós vamos para anunciar finalmente o primeiríssimo lugar da categoria séries, ou deveria dizer primeiríssimos, porque nós tivemos um empate de votos. E em primeiro lugar, nós teremos, agora com o tamborzinho de novo, nós temos Mundo Mistério e The Midnight Gospel com 28,6% dos votos válidos. E esses são os resultados da categoria séries. Em primeiro lugar, Mundo Mistério e The Midnight Gospel. Queria até fazer um comentáriozinho, que Mundo Mistério é a série do Castanhari, né? Que é de divulgação científica, basicamente. E um dos roteiristas foi um professor meu da Olimpíada Brasileira de Astronomia, que é o Gustavo Rojas. E ele é um dos revisores dos roteiros do Castanhari. Ele trabalha esqueci qual o nome, que tem a Associação de Telescópios lá no Atacama. Enfim, ele é um dos representantes brasileiros lá. E, pois eu acho que é uma série, assim, interessante, que eu acho que vale a pena dar uma conferida também, porque, enfim, tem uma base de roteiristas fortes. Assim, você tem o Gustavo Rojas, porque tem a proximidade com ele, né? De conhecer o trabalho dele, e, enfim. Mas era isso que eu queria comentar mesmo. Foi muito legal você falar isso, porque eu já ia fazer uma crítica ao Mundo Mistério. Uma crítica construtiva, assim, tudo que é feito na divulgação científica é bem-vindo, porque divulgar ciência é importante. Porém, no Mundo Mistério, é feito algo que eu não gostei muito. Ele colocou uma atriz lá interpretando uma cientista, assim, bem estereotipada, sabe? A cientista que ela interpreta o papel da atriz. E, assim, por que não poderia colocar realmente pesquisadores do mundo real, assim, para até falar do trabalho deles e tudo mais, sabe? E esse ponto aí dos roteiristas, a produção, assim, dos bastidores, é muito massa, mas eu recomendo o Mundo Mistério. E assim como eu recomendo The Midnight Gospel. The Midnight Gospel, inclusive, já tem resenha sobre essa série lá no blog Universo de Lusca. Visitem lá, acessem a resenha. Como também tem resenha sobre o documentário, o docudrama, O Dilema das Redes. Eu só quero dizer que eu tô me sentindo muito por fora, cara. Eu não vi nenhum dos filmes. Não, mentira, eu vi só o Aves de Rapina. Eu vi o Dilema das Redes um pedaço também. E não vi nenhuma das séries, cara. Mas também é meio culpa minha, porque eu só assisto as mesmas séries de sempre. Eu preciso admitir que eu também não vi as séries, mas eu dei uma pesquisadinha antes pra poder, assim, saber um tiquinho, sabe? Mas
Dos filmes eu tinha visto. Vocês Tiquinho terem, também, né? vocês terem ideia, Mas- tem ideia. A série que eu tô vendo agora é aquela Modern Family, que já acabou, inclusive. Que é ótima a série, mas já acabou, acho que faz um tempo que encerrou e tal. Que E eu assisti agora que foi eu tô The Office. acabando de ver. Mas, Júlia, a gente tem que aproveitar essa oportunidade para representar um meme. Eu pergunto para você, e aí, Júlia, o que você acha sobre Eu Nunca? Qual opinião você tem sobre essas séries para adolescentes? Eu não tenho condições de opinar. Não tenho. Mas se bem que eu assisti, mas eu assisto muito, eu tô falando assim, série de adolescente, de vez em quando eu vejo, tem a... Nossa. Aquela Não, que tem um com povo o menino... jovem. É com a Asa Butterfield, é com a... Esqueci o nome da série, é com ele e a mãe dele é a do Arquivo X, a Julian qualquer coisa. Aham. Nossa. Não, tem séries muito boas, por exemplo, Sex Education, uma série maravilhosa. Pronto, essa é a série, a Sex Education. Eu lembro o nome dos dois atores, a Julian Anderson e o Asa Butterfield, mas não lembro o nome da série. Tem a Atypical, que é uma série também muito boa, que fala sobre a vida de um menino que é autista. Tem tantas. Eu assisto muita série, na verdade, eu acho que a Netflix faz parte da minha vida. Eu consigo me casar e me divorciar várias vezes, mas eu não consigo ficar sem Netflix mais na minha vida. É o ar que eu respiro. E aí eu também assisto e reassisto várias séries, por exemplo, Dexter, eu já assisti várias vezes, eu sei até as falas dele, e assim, eu também sou apaixonada por ele, mas aí isso eu resolvo com a minha psicóloga. Mas eu estou devaneando e vamos para o foco, voltemos! Mas eu senti falta, agora sério, eu senti muita falta do Rick Mori, cara. Eu sei que tem um pessoal que pegou um hate dele só por causa do que ele vira um Pickles em algum momento, mas eu adoro essa série, cara. Eu adoro. É bom pescar. Meu Deus, e o que é o irmão do Jorel? Meu Deus, aquilo é maravilhoso. Aquele desenho é muito bom. A vovó Juju, abacate, mingau de aveia, porque eu vou ficar bonito. Aquilo é muito maravilhoso, aquela série. Não existe, eu tô muito carente porque eu terminei. Pessoal, é que na votação foram só séries de 2020 mesmo. Inclusive, eu queria mencionar que não foi colocada a série Planeta Bizarro, que eu assisti recentemente, e realmente Planeta Bizarro é da biologia, Júlio. Se tiver a oportunidade de assistir depois, é muito legal a série Planeta Bizarro. Fala sobre diversos animaizinhos, sobre o planeta Terra, assim, diversos... Fala sobre o planeta Terra e diversos animais que estão espalhados no planeta Terra. Mas vale a pena assistir. Depois. E Rick and Morty é uma série que já é antiga, e a pergunta agora é justamente o que vocês vêm assistindo realmente, que eu acho que vocês já responderam antes de eu perguntar, né? Então, vocês estavam comentando de séries, né? Até acabei lembrando aqui de uma série que ela é antiga, mas muita gente estava voltando a assistir nos últimos anos, e principalmente esse ano agora de pandemia, que foi The Office. Que mesmo ela sendo de 2000, começando em 2003, se eu não me engano, ela acabava sendo, tipo, tem até um comentário que eu achei muito engraçado, que era The Office era uma série que estava anos à frente do tempo dela, mas também estava muitos anos atrás do tempo dela. Porque eles meio que, mesmo em 2003, eles começavam a tocar também em pautas sociais que nenhuma outra série televisiva acabava tocando, pelo menos não do jeito que eles comentavam, de tipo, mostrar como algumas opiniões podem ser nocivas para, tipo, o funcionamento de uma sociedade. No caso da sociedade, tipo, aquele núcleozinho preso do escritório, sabe? E apesar de ser de uma série de humor, ela também consegue debater muito bem questões como isso, sabe? E também tem o humor clássico de The Office, que é fazer você sentir bastante vergonha alheia. Se você tem resistência para isso, eu acho que é uma série que vale muito a pena assistir, porque você com certeza vai rir muito. E acabou que essa foi a série que eu assisti esse ano. Comecei, eu acho que em agosto, talvez, e eu terminei tem um mês, então assim, eu dei bastante gás, porque são 9 temporadas.
Mas eu acho que sim, foi a série que valeu a pena, sabe? Eu acho que eu me diverti bastante assistindo. E essa foi minha recomendação, assim. Não lembro se teve outra coisa que eu assisti esse ano. Só se fosse Brooklyn Nine-Nine, que eu assisti no começo do ano, que também é outra série de humor muito boa, que vale a pena. Bismarck, foi legal você falar dessa série, porque eu acho que ela é uma das poucas. Eu não me recordo assim de alguma série ou até de um filme que trabalhe com uma crítica ao assédio moral dentro do trabalho e até assédio sexual, né? Sim, sim. Eles falam assim de uma forma cômica, mas é bem mais faço te rir para te fazer refletir, né? Sim. Mas eu acho que poucas obras, se vocês conhecerem aí, digam, porque eu não conheço outra obra que fale. Acho que tem se falado bastante sobre questões de machismo, né? Até outras coisas que são tabus, né? Tem mais produções falando sobre homossexualidade, né? Ou sobre preconceito em relação a isso, e dentre outras coisas, né? Racismo, né? Por exemplo, teve o lançamento do filme que é Os 18, peraí, que eu vou me lembrar, mas que fala sobre o julgamento de líderes de movimentos sociais na década de 60. Depois eu procuro aqui o nome para dizer para vocês, mas que lá, além de uma crítica a várias outras coisas, fica muito notório também exemplo de racismo, né? Das séries que eu assisti, assim, eu sou muito eclética na hora que eu vou assistir, mas geralmente eu fujo de coisas muito dramáticas, porque como uma boa canceriana, depois eu fico sofrendo por aquilo por dias, e eu não consigo começar a assistir uma série para não terminar. Então ela tem que ser muito ruim, ou ela tem que ter muito sangue, porque eu tenho fobia de sangue, ou tem que ser muito ruim mesmo. Eu assisti Irmão do Jorel, né, como eu comentei, só conheci a vovó Juju, nunca tinha ouvido falar assim, muito sobre o Irmão do Jorel, e aí me peguei assistindo Irmão do Jorel, assisti algumas séries com protagonistas femininas, e assim, tenho achado muito legal esse movimento dos últimos anos, desse protagonismo maior de mulheres, e não sendo a coadjuvante de um homem, né? Por exemplo, Vis-a-Vis é uma série muito boa, inclusive já terminou, teve uma última temporada agora, não é uma série que foi lançada em 2020, mas foi uma série que eu assisti particularmente em 2020, e teve uma série que não costuma ser o tipo de séries que eu assisto, porque depois de eu ter assistido Chuck quando eu era criança, eu também fiquei um pouco traumatizada com filmes de terror, então eu passo vários dias assustada, assombrada, e uma das coisas para que serve marido são para a gente não ficar com muito medo de noite. Como eu não tenho mais, então eu tenho fugido desse tipo de coisa, né? Que é a série, que é The Haunt, que foi lançada a primeira temporada, que era a Mansão Bly. É a Mansão Bly e a Residência Hill, que são séries de terror, suspense, né? Mas que eles fogem um pouco do estereótipo, fazem refletir, são interessantes, me fez pensar, mas eu consegui dormir poucos dias depois, não foi como a maioria dos filmes de terror. Então, se eu puder deixar aí, principalmente para quem foge desse gênero e quer assistir uma coisa legal, assim, eu indico essa série. Bom, eu vou... Séries... Tem algumas, cara. O Bismarck falou de The Office, eu vou falar de Jack Ryan, que é com o mesmo protagonista do The Office, só que ele tá fazendo um papel de ação. É da Amazon Prime, não é do Netflix. Muito boa. Eu gosto de série de espionagem, então... Só lembrando pra que mim já... Amazon Prime e Netflix patrocinam a gente, mas se quiserem, estamos aqui. Mas se quiserem, né, estamos aí, é verdade. Lucas, tem que dizer bem, assim, Lucas, tem que dizer assim, na verdade, a Amazon e a Globoplay, todos esses grandes streams querem patrocinar a gente, mas a gente quer continuar independente, por isso que a gente não está aceitando nenhum tipo de patrocínio. Queremos continuar imparciais. Vamos fazendo comunicação independente que nem The Intercept. Né? Exato. Exactly. Mas enfim, então tem Jack Ryan, que eu gostei pra caramba. Outra que é
é muito nostalgia, que é o Cobra Kai, que é meio que um spin-off do Karate Kid, que saiu pelo... Era uma série do Yahoo, ou que não vingou, do Yahoo, era do YouTube, não lembro agora, não vingou, Netflix comprou, vai ser a terceira temporada agora em janeiro. É muito legal. Tem o Modern Family, que eu tava falando pra vocês, que eu tô assistindo. Tô vendo agora os últimos episódios, que é uma série muito bacana, que trata de uma mesma família, que é um pai que tem 2 filhos, agora já 3, né? E esse pai do primeiro casamento, e aí no segundo casamento ele se casa com uma moça imigrante colombiana. E o filho dele é gay e a filha dele teve filho antes do casamento e tal. Teve durante o casamento, na verdade, assim, casou grávida. E aí vai trabalhando essas questões de estereótipos, é um casal gay que adota uma criança vietnamita, enfim. Né? Mas é uma série de humor, né? Não tem nada de drama. Ela faz a gente refletir por outro caminho, né? Ganhou um monte de M, né? Com a Sofia Vergara e tal. É muito bacana. Né? E o Rick and Morty. Sim, ele vira um picles. E sim, eu acho engraçado, desculpa. Né? Essas são as séries que eu assisti esse ano. Também acho, Lúcio? Pronto. Então, pelo menos eu não acho sozinho. Bom, indo para as descobertas científicas, o mundo da ciência não parou quieto também. Logo no início do ano, teve a oscilação no brilho da estrela de Betelgeuse. Aí passou um tempo e descobriram que não era nada demais. Depois teve a tal descoberta da fosfina em Vênus, que depois de um tempo foi anunciado que foi apenas um mal-entendido relacionado à base de dados dos telescópios. Bom, e por último, a descoberta da água no lado mais próximo da Lua. Quanta coisa, hein? Bom, Júlio, como fica a biologia diante dessas descobertas? Vinícius e Lúcia, na verdade não muda muita coisa, né? A gente tem dentro da biologia uma disciplina chamada de astrobiologia ou exobiologia, que não obrigatoriamente trabalha com vida fora da Terra, mas que trabalha vida em ambientes extremos. A gente tem uma dificuldade porque a gente tem que ter uma definição do que é vida, e essa definição, na verdade, a gente não tem uma definição fechada. Tem uma que se não me engano, é que a NASA usa, que é da década de 50, eu não vou lembrar agora a definição ipsiliteris, porque eu não anotei, mas diz alguma coisa que vida tem os processos, tem que ter processos metabólicos e tem que ter capacidade de hereditariedade. Né? Essa seria a definição que a NASA utiliza, que é uma definição que, por exemplo, exclui os vírus, né? Já que vírus não tem processos metabólicos, apesar de terem achado recentemente um vírus que tem enzimas dentro dele que provavelmente faça algum processo metabólico, mas isso é uma exceção dentro da exceção. Tá, mas por que eu estou falando de tudo isso? Essa questão de ter vida, de ter água ou não fora da Terra, ela é óbvio que se tiver água em mais planetas, isso vai aumentar a chance de haver uma vida semelhante à que a gente tem aqui no planeta Terra em um outro local. Mas não obrigatoriamente porque a vida que a gente tem aqui no planeta Terra é assim, desse jeito, que é como a gente conhece, que a vida fora do planeta Terra vai ser do mesmo jeito. Sim, porque a gente imagina, né, apesar de sermos céticos que existam, por exemplo, alienígenas em OVNIs que vão roubar vacas, né, aqui no planeta Terra, a gente sabe que não é por aí, mas a gente imagina que sim, tem a vida fora da Terra. A gente não sabe como, se é inteligente, se tem civilização. Aí é uma outra questão. E não obrigatoriamente a vida fora da Terra ela vai se basear nos mesmos elementos que a gente utiliza aqui, que vai se basear no carbono, que vai se basear na água, né? Só para tentar dar um exemplo assim, para tentar ilustrar isso, do mesmo jeito que a água aqui nas condições normais de temperatura e pressão, aqui na Terra ela está no estado líquido e consegue fazer as fontes de hidrogênio e tal, em outras condições de temperatura e pressão, que a gente pode achar em outros planetas, a gente pode ter o papel que a água faz aqui na Terra feito pela amônia. Que a amônia também é capaz de fazer pontes de hidrogênio, faz 3, não 4, mas enfim, capaz de fazer 3 pontes de hidrogênio, tem essa capacidade de perder e ganhar elétrons de forma fácil, enfim, então ela poderia atuar em outro planeta como a água atua aqui na Terra, inclusive calor específico e tal. Tá? Por que eu estou falando de tudo isso? Né? Para a gente tentar entender um pouquinho quando a gente vê as reportagens, que às vezes a pessoa fala, tem água
em Marte, tem água na Lua, provavelmente tem vida. Não obrigatoriamente. Quando você vê, por exemplo, um cometa passando, o Bismarck sabe disso melhor do que eu. Quando você vê aquela cauda do cometa, ela tem muita coisa, inclusive água, né? Tem vários cometas que tem água, que tem proteínas, enfim. Então, a gente sabe que esses compostos orgânicos, eles estão aí no espaço. A gente não achou, né? Talvez agora esse da Lua, não vi os estudos completos, mas talvez tenha se achado na Lua. Alguém já fala um pouco de água em Marte, mas enfim, isso acaba não mudando a ideia geral que a gente tem de que exista realmente vida fora da Terra, né? Tem até uma equação, que é a equação de Drake, que tenta calcular isso, enfim. O que é que vai acarretar a gente tendo uma maior possibilidade de planetas com água? Vai aumentar as chances dentro daquela equação de Drake. Mas a gente imagina que sim, que exista vida fora da Terra. O que a gente não fez foi entrar em contato, porque entre ter vida fora da Terra e ter uma civilização inteligente numa distância tal que seja possível o contato, é outros 500. Né? A gente tem que imaginar que mesmo se eu pegue uma nave que ande à velocidade da luz, o que pelo menos a gente aqui na Terra ainda não conseguiu, para a gente sair, por exemplo, da nossa galáxia e ir para outra, isso ia demorar muito mais do que o tempo de vida de um ser humano. Então, talvez seja por isso. Daí a gente vê, né, pelo menos com a física que a gente tem agora, não sei, porque tem buraco de minhoca, essas coisas todas, eu sou biólogo, não sou físico. Né, então, não sei aonde, o quanto é que tem. Né, mas, de forma geral, qual seria o problema? Qual seria a questão? Seria que a gente não sabe para onde vai. Agora, deixa eu voltar um pouquinho para o que eu estava, para a pergunta em si. Né? Você achar água num local diferente da Terra aumenta a probabilidade de você achar uma vida semelhante à vida que existiu na Terra, que não é o único tipo de vida possível. Tá certo? E é isso, Gustavo. Eu só quero aproveitar essa oportunidade para dizer que se vocês, seres dos outros planetas, estão me ouvindo, não desistam e venham me buscar. Tá difícil. Se puder dar carona, Cacau, quando for. Fazer uma viagem espacial agora. Outro nível. Se puder me trazer de volta daqui a 2 anos, depois das próximas eleições presidenciais, eu agradeço bastante. Não desistam da gente, tá? A gente está precisando muito de vocês. Galera, eu tenho que comentar que um termo muito falado, inclusive usado em grandes portais jornalistas, é o termo lado escuro da Lua, mas esse lado escuro da Lua não existe. O que existe, na verdade, assim, os dois lados da Lua são iluminados, porque a Lua tem uma rotação sincronizada, e uma rotação e revolução sincronizada, tem esse movimento sincronizado, e os dois lados acabam sendo iluminados. O que acontece? Que quando o tal lado escuro, que na verdade é o lado mais distante da Lua da gente, está sendo iluminado, a gente não está enxergando ele, porque quando ele está sendo iluminado, né, tá... Eu acho que deu para entender. Ou não. Uma curiosidade legal sobre isso é que eu acho que seria um termo até que mais acessível, porque eu não sei como é que poderia ser chamado assim, cientificamente. Mas creio que o lado oculto da Lua também funcionaria, já que ele está oculto do nosso referencial, né? Mas uma curiosidade legal é que esse lado oculto, que a gente acaba não observando durante o ciclo da Lua, né? Você pode ver que ele é a parte que mais tem crateras na Lua, justamente porque, como ele está virado para fora, é a parte que vai mais recebendo outros objetos espaciais. Então, meio que a Lua ela também funciona como o escudo da Terra, certo? Então, essa parte que está virada pro lado de fora, vamos supor, acaba tendo uma maior quantidade de asteroides, de colisões com outros objetos espaciais. E, com isso, você pode até perceber que o lado que sempre está olhando aqui para a Terra, ele é formado por mais mares, que a gente chama, os mares lunares, né? Tem várias crateras também, mas essa ocorrência é muito mais comum no lado oculto, que a gente consegue perceber também, aquelas marquinhas mais escuras, né? Escuras, a gente acaba chamando de os mares da Lua. Era só essa curiosidade mesmo.
Muito obrigado por ajudar na divulgação científica deste podcast, Bismarck. E eu sei que vocês estão em dezembro, todo mundo cansado de retrospectivas, estão escutando essas, mas eu já vou convidar vocês para assistirem mais uma retrospectiva. Teve uma live de retrospectiva astronômica no canal Astronomia Ceará UFC, comigo apresentando lá, com o professor Elion Mars e o professor Ednardo Rodrigues. Foi uma live muito legal. A gente falou sobre a focina em Vênus, que na verdade não teve, foi uma não descoberta, foi só anunciado com antecedência. Falamos sobre água na Lua, sobre o meteoro do Ceará, o meteoro que passou aqui no céu do Ceará. Também a gente falou sobre a pluma do foguete Long March 5 e outros assuntos lá. Vejam lá no canal Astronomia Ceará UFC no YouTube. Cacau, agora a pergunta vai para você. Mas antes, a produção me disse aqui que vamos anunciar os mais votados na categoria Games. O Vinícius é quem está com o resultado. Diz aí, Vinícius. Então, peraí, deixa eu abrir aqui o meu envelope. Ok, então, na categoria Games, nós ficamos em terceiro lugar com o Cyberpunk 2077, que inclusive, na época que a gente abriu a votação, ele não tinha sido lançado ainda, a gente colocou mais pelo hype mesmo, mas ele lançou nos últimos dias e tá com uns problemas aí de otimização, com alguns bugs, mas aparentemente valeu todo o hype, então ficou aqui em terceiro lugar, mas poderia ter facilmente pegado o primeiro se tivesse sido lançado antes. Em segundo lugar, a gente tem um jogo que ficou muito famoso na comunidade multiplayer, que é o Call of Duty Warzone, né, que fez muito sucesso na categoria de Battle Royale, que ficou com 25% dos votos válidos. E em primeiríssimo lugar, o game que levou foi o The Last of Us Parte 2, que inclusive, por curiosidade, também ganhou o Game do Ano no The Game Awards. E basicamente é isso, totalmente merecido. Ele ficou com 50% dos votos válidos. E eu concordo, acho que ele realmente foi o melhor jogo do ano mesmo. Então vamos lá para a pergunta da Cacau. Bom, você, Cacau, é uma pessoa que gosta muito de viajar. E inclusive gravamos um episódio para este podcast sobre viagens, que ainda não saiu. Mas quem sabe saia na próxima temporada. A pergunta é a seguinte: fiquei sabendo que você estava lá pelas Miamis do Ceará e queria saber o que mais achou diferente ao viajar em 2020. Eu fui agora, acho que em outubro, setembro e outubro, fui para Tauá, que é no interior do Ceará. Aí fiz até umas brincadeiras, né? Dizendo que eu estava na Califórnia, que eu estava em Miami. E foi também uma forma de redescobrir e até falar com as pessoas que me seguem sobre o tanto que a gente deixa de ver as coisas que estão perto da gente. Eu passei minha adolescência, né? O começo da minha vida adulta viajando muito aqui pelo Ceará, então conheci muita praia. Eu sempre gostei muito de praia, mas deixei a desejar em cidades mesmo do interior. E eu acho que é uma característica de quase todo mundo mesmo. A gente prefere ir para uma cidade pequena num outro estado, mas acaba não conhecendo muito. E eu acho que é isso, assim, para 2020, 2021, né, até que todo mundo esteja vacinado, até que a gente chegue perto do que era antes, eu acho que vale a pena conhecer esses locais que a gente nunca pensou em conhecer. Eu acho que é uma cutucada para a gente perceber a beleza nos detalhes, né, a beleza no que é nosso. Fugir totalmente de aglomerações, porque tem acontecido isso também por aqui, né? A gente tem os locais como Jericoacoara, que eu tenho uma amiga que mora lá e ela falou que os últimos feriados estavam tão lotados quanto o Ano Novo, e eu acho um absurdo para um cenário de pandemia.
Então, fuja mesmo. E é o esquema de eu cheguei lá, tem muita gente, vai embora ou fica dentro do quarto. E ter todos os cuidados mesmo, com máscara, levar a máscara a sério. Eu acho que a gente, não sei vocês, eu criei toque de pessoas que não usam, eu tenho um toque de máscara, então eu vejo as pessoas com máscara no nariz, máscara no pescoço, máscara abaixo do nariz, máscara no pescoço, máscara enrolada na mão, máscara na orelha, então, assim, eu cheguei perto de sentir vontade de esmurrar as pessoas nesse momento, ainda não aconteceu. E entender mesmo que é importante, né? Os casos de reinfestação já têm sido notificados, noticiados, e eu acho que não é um grande esforço, né? Usar máscara. Eu voltei a fazer atividade física logo quando houve liberação da pandemia, e tipo, aprendi a correr com máscara. Não, e aí agora para o final de 2020, eu não costumo viajar em final de ano, porque tem uma premissa de não viajar em feriado, já tinha bem antes da pandemia, mas eu fui convidada para fazer uma trip para a Chapada Diamantina, e aí a gente já pensou essa viagem de uma forma totalmente diferente, a gente vai de carro daqui para a Bahia. Lá é um cenário mais de cachoeira, então a gente está na expectativa de que não vai estar lotada, mas eu também estou indo com a premissa de que se tiver muita gente, se tiver muito lotado, eu já vou procurar um local lá mesmo, mais reservado. E eu acho que é isso, assim, a gente tem que procurar novas formas. Eu costumo dizer que só não tem solução para a morte, né? E aí, paciência. Se for para viajar e for um método que não seja, uma forma que não seja segura para mim nem para os outros, realmente é melhor pegar um livro ou assistir uma série ou jogar videogame. Tem muito mais futuro do que você viajar mesmo para um local lotado, pegar avião, ir para transporte com muita gente. E é isso, acho que dá para se reinventar, né, pessoal? Nós não somos limitados, a nossa imaginação, nossa criatividade para resolver problemas é ilimitada, mesmo que a gente esteja num cenário mais limitado. Agora é a hora de anunciarmos o resultado mais esperado dessa retrospectiva. Os mais votados da categoria de podcasts divulgadores do conhecimento. O professor Júlio Camilo é quem está com esse resultado. Diz aí, Júlio. Então vamos começar pelo terceiro lugar. Olha só, assumi minha voz de Totolec Show para fazer a apresentação. Em terceiro lugar nós temos o Nerdcast com 20,5% dos votos válidos. Em segundo lugar, mas não menos importante, tivemos Geografia Incast, com 33,3% dos votos válidos. E agora, o nosso grande campeão foi Alô Ciência, com 35,9% dos votos válidos. Parabéns, Alô Ciência! Olha só, meu voz do Like Show ficou maravilhosa. Acreditava que o Nerdcast ia vencer a competição, a categoria, e, assim, na verdade, quem ficou com o primeiro lugar foi o Alô Ciência, que também produz ótimos conteúdos, assim como o Nerdcast, e o Geografia Incast. O Geografia Incast, inclusive, é feito pela professora Daniele Guerra, que é, inclusive, amiga aqui já é da casa aqui do podcast. Parabéns a todos e muito legal essa colocação. Lembrando que essa competição é só, assim, o objetivo dos podcasts divulgadores de conhecimento é divulgar ciência, divulgar conhecimento, não é realmente competir, assim, não há esse espírito de competição, há mais uma colaboração. Verdade, Lúcio. Eu também achei que o Nerdcast fosse ganhar, porque é bem conhecido, né? Enfim, é o do Azaghal, não é ele? Sim, é esse aí mesmo. Pois é, do Azaghal e do Jovem Nerd, enfim, super conhecido. Achei que ele
fosse arrastar também, né? Mas ficou só em terceiro. Galera, foi muito massa gravar com vocês essa retrospectiva. Muito obrigado a Cacau, ao Bismarck, ao Júlio por terem topado gravar com a gente e anunciar os vencedores. Bom, agora é o momento que vocês fazem as considerações finais de vocês. Agradecer de novo, né, pelo convite de estar aqui falando com vocês, de bater esse papo. Eu realmente gostei bastante. De falar como é que foi o ano também, como é que foi minha preparação, assim, para vestibular, assim, mesmo que tenha sido bem por cima, né, mas, assim, falar de adaptabilidade, assim, principalmente em tempos como esse, imagino que sempre seja bom. Comentar também dos filmes e séries que foram eleitos aí, os filmes Dilema das Redes, realmente eu acho que vale muito a pena. Das séries, eu não assisti nenhuma, mas ficou a recomendação de The Office, né? A Cacau também está falando de como ela coloca as críticas sociais de uma forma, assim, muito boa, porque consegue te convencer bem das pautas sociais que estão trabalhando. E Brooklyn Nine-Nine, também, só fazer mais uma recomendação, nunca tá demais, né? Aí, Brooklyn Nine-Nine, que é uma série de comédia, mas também policial, que também pega bastante nessa visão de ter um humor, assim, mais ou menos bestinha, mas, assim, as críticas que eles fazem também são muito bem colocadas. Tem até um episódio falando sobre preconceito com pessoas negras, que até um dos policiais, que é interpretado pelo Terry Crews, embora ele seja um policial, ele é abordado no meio da rua por um policial e é tratado como se fosse, sei lá, alguém que não segue a lei, sabe? Então, tipo, você acompanhar isso com a série, acompanhar um personagem que você tem tanto carinho, tipo, meio que é uma das formas de mostrar uma problemática, assim, que é muito delicada, mas de uma forma, assim, que te deixa realmente muito antenado com esse tipo de problemas de problema social que nós temos. E, enfim, eu acho que também, tanto The Office quanto Brooklyn Nine-Nine são séries que são muito atuais. Brooklyn Nine-Nine, porque, enfim, ainda está sendo lançado, mas The Office, embora seja antiga, seja bastante atual nesse sentido. Eu acho que as duas valem a conferida. Sobre os games, eu já não sei opinar. E é isso, essa foi a consideração. Bater esse papo com vocês realmente foi muito bom, com a Cacau, com o Lusca e com o Vinícius e com o Júlio. E é isso. Isso foi a minha consideração final. Muito obrigado pelo convite. Eu assisti a Brooklyn Nine-Nine depois que eu gravei o episódio com você. Você disse, não sei o que. Eu acho que foi você que disse, Brooklyn Nine-Nine. Verdade, acho que eu recomendei no... Eu realmente gostei bastante, eu achei muito boa mesmo. Recomendo também. Fiquei apaixonado por aquela série. E por onde o pessoal consegue te encontrar, Bismarck? Sim. Dá para me encontrar pelo Facebook, é só pesquisar Bismarck Moreira, e o Instagram também é Bismarck_Moreira. Só chamando lá, normalmente eu respondo se você é de Olimpíada, tem alguma dúvida de como funciona o processo seletivo, de como eu me preparei, esse tipo de coisa. Qualquer coisa tem o site do NOIC também, que tem o guia de estudos que eu fiz, mas se eu não me engano vão atualizar a qualquer momento, então... Mas enfim, é um site que vale a pena dar conferida. Mas se quiser me chamar no Instagram, no Facebook, pode ter certeza que eu vou responder e ter o maior prazer em ajudar quem vier falar comigo. Como considerações finais, dizer que vocês podem me encontrar no Cacau Tels, que é CACAUTELLS, tanto no Instagram, como no Facebook, como no Twitter, no site www.depoisdeumpénabunda.com.br, e que tá pior do que a promessa de político, mas em janeiro de 2021 vai sair o livro Depois de um Pé na Bunda, Pé na Estrada. E você pode acompanhar alguns textos no blog
E também pode acompanhar algumas das minhas reflexões lá no Instagram. Eu sou uma blogueira sem futuro, porque eu passo de século sem escrever, mas porque eu escrevo mesmo quando eu estou afim, se for para ser uma coisa obrigada, vai deixar de ser prazeroso. Para isso tem as outras coisas que pagam as minhas contas. E foi um prazer também, Lusca, ser convidada para esse momento. Eu brinco, né? Sempre que o Lusca me chama para esses podcasts, eu me sinto assim, indo no programa da Xuxa, indo para a entrevista do Jô Soares, participando do Oscar. E é bem legal mesmo, e é legal também trocar essa ideia com vocês. Acaba que eu sempre saio com alguma dica aí de série ou pensando em alguma coisa que eu me sinto idiota por não saber nada, ter que pesquisar. E eu espero que vocês tenham gostado também de escutar, de acompanhar o podcast, tanto como foi prazeroso para mim participar dele. Bom, então, pessoal, se vocês quiserem me encontrar, eu poderia dizer que vocês poderiam me encontrar no IFCE, mas não pode, né, por conta da pandemia, a gente está em casa, está todo mundo em casa. Mas vocês podem me encontrar no @biologia_IFCE. Está um pouco parado nesses últimos tempos, mas ele vai voltar com postagens, com novidades. Estou pensando nas novidades agora. Para ele ter esse finalzinho de ano, a gente está fazendo um recolhimento estratégico para repensar isso, né? E provavelmente vão aparecer, saindo da área de professor, indo na área de escritor, né? A gente tem alguns textos para saírem, tem o concurso Pintura das Palavras, vai sair o e-book, acho que comecinho do próximo ano sai. Tem essa coletânea Off Flip também, é uma coletânea de contos, tanto contos, crônicas e poemas. Eu estou nas 3 coletâneas. Provavelmente vai sair em junho, julho, né, o livro físico. E vocês podem me encontrar pelo Biologia FCE, se barrar pelo Benfica, né, enfim. Eu estou por aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Quero agradecer o Lusca, quero agradecer o Vinícius, né, também ao Cacau, o Bismarck pela participação, por estarem com a gente, por ter essa troca bacana, e fico aberto a novos convites. Se precisar, estaremos aqui novamente. Bom, foi muito bom ter essa conversa com vocês, o Bismarck, o Cacau e o Júlio. É realmente sempre legal ter convidados tão interessantes e tão engajados também. Eu vou fazer aqui essa despedida também, afinal, esse não é o último episódio da temporada, mas eu diria que nominalmente ele vai ser o último episódio antes da segunda temporada do podcast. Então, basicamente é uma despedida. Então, foi muito bom ter gravado essa primeira temporada. Realmente aprendi muita coisa. Assim, vocês aprendem aí do outro lado, mas nós que estamos conversando com os convidados, a gente aprende muita coisa também. E basicamente é isso. Acho que a minha mensagem final é para quem gosta de divulgação científica também. Se vocês curtirem e quiserem acompanhar lá o meu canal no YouTube, que é o V Santos. Eu parei de fazer vídeo por um tempo, mas agora eu estou voltando. Então eu faço vídeos sobre física, filosofia e um pouco de literatura também. Então quem se interessar por isso, acompanha lá, V Santos. E valeu, gente. Física, filosofia e literatura. Ele colocou tudo no liquidificador e liquidificou lá e surgiu o V Santos. Exato. Tchau, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima. Natal quase estão acesas. Faz uma semana que eu estou correndo. Você me faz longe demais.